aula bem aprofundada sobre o tema oscilações de potência e a linearização da equação de Swing. A gente vai entender o que é linearizar uma equação em relação a um ponto de equilíbrio. São questões bem complexas, abstratas, mas que trataremos aqui nessa aula. Então, primeiro a gente tem que começar com a ideia do que é uma oscilação. Oscilação de potência. Quando a gente está no sistema de potência, quando a gente está se referindo a esse termo, oscilação de potência, oscilações de potência, são fenômenos, tá, que ocorrem no sistema de potência devido a distúrbios causados na rede. Então esses fenômenos, essas oscilações, elas vão ocorrer quando ocorrer distúrbios na rede. Ou seja, vou colocar aqui, ó, são fenômenos que ocorrem no CEP, no sistema elétrico de potência, devido a distúrbios causados na rede. Só que a gente já viu quais são esses distúrbios. São variações bruscas na carga, conexão ou desconexão de geradores, falha na rede, conexão ou desconexão de linhas de transmissão. Então a gente já viu aqui quais são esses distúrbios, tá? Ou seja, variações bruscas na carga, conexão ou desconexão de geradores, falhas na rede, entre outros, tá? Ou seja, quando a gente fala desses distúrbios, quando a gente refere a distúrbios, são esses aqui, tá? Tem mais alguns, reticências, certo? Então todas essas anomalias, essas anomalias, elas vão causar essas oscilações no ângulo de potência, certo? E essas oscilações, eu vou circular aqui, ó, essas oscilações, tá? Elas vão comprometer a estabilidade do sistema. Elas vão causar flutuações na frequência, na tensão, e que pode, né, causar desligamento de geradores de uma grande área. Imagine vários geradores interconectados em grandes áreas. E aí um gerador desligado devido a uma grande oscilação do ângulo de carga. E aí pode, esse gerador desligando, ou seja, deixa de alimentar uma carga, pode acontecer falhas na rede, certo? Então essas oscilações comprometem a estabilidade do sistema, certo? Causando desligamentos, colocar assim, ou desligamento, colocar assim, de geradores, desligamento de geradores, ou separação de áreas interconectadas. Olha a problemática que está em volta desse conteúdo, né, dessas oscilações, tá? Como eu falei, oscilações de potência, porque essas oscilações, elas se manifestam como variações ali na potência ativa, que é a potência transferida entre os geradores ou áreas do sistema. Então imagina aí, essa potência está fluindo, essa potência ativa está fluindo entre áreas do sistema, e essa potência ela fica oscilando, tá? Essa potência fica oscilando porque a potência elétrica ativa transmitida, ela depende de um fator seno do delta. Então essas oscilações no ângulo de carga vai variar, como essa potência depende de um seno, então vai ter ali umas flutuações periódicas ali na potência ativa que é transferida entre geradores. A gente pode colocar assim, ó. Essas oscilações, se manifestam como
variações periódicas na potência ativa transferida entre geradores ou áreas interconectadas. Que a ideia é o seguinte: a gente viu que a potência elétrica é a tensão terminal seno do ângulo de delta XS. Ou seja, a potência ela depende de um termo que é o seno. Então, se você varia esse ângulo, essa potência ela varia periodicamente devido ao seno ser uma função periódica, só que essa potência está variando periodicamente, essa potência ativa. Então essa potência transferida ela fica variando, e isso não é legal porque tem equipamentos sensíveis, certo? Então e por que vai acontecer essas variações no ângulo de carga? Aí é a questão da equação do swing. Essas oscilações elas resultam da dinâmica do rotor, que após uma perturbação ele vai tentar retornar ao estado de equilíbrio. A gente viu que se a potência elétrica for menor do que a potência mecânica, o ângulo de carga ele vai aumentar justamente para poder aumentar a potência elétrica, certo? Então, isso vai causar, tá, oscilação nesse ângulo, porque esse ângulo vai aumentar, ele vai ficar variando, ele começa a aumentar a ponto de tentar manter um novo sincronismo em outro ponto de equilíbrio. Então, essa é a ideia, certo? Então, colocar assim, essas oscilações resultam da dinâmica do rotor do gerador, que após uma perturbação tentar retornar ao estado de equilíbrio. Ou seja, vai ocorrer o desequilíbrio entre a potência mecânica, que é a potência fornecida ao gerador, e a potência elétrica. A gente tem lá da equação do swing, a constante de inércia, derivada segunda do ângulo de carga no tempo, é igual a potência mecânica menos a potência elétrica. Ou seja, quando houver desequilíbrio entre a potência mecânica e a potência elétrica, esse gerador ele vai começar a acelerar ou desacelerar, ou seja, esse ângulo de carga começa a alterar. Se esse ângulo de carga começa a alterar justamente para aumentar a potência elétrica ou diminuir a potência elétrica, ele varia em forma de uma senoide, então ele começa a oscilar. E isso é ruim, até que se estabeleça um novo equilíbrio que a gente viu na aula passada, certo? Então, esse desequilíbrio aí pode causar esse desequilíbrio, na verdade, da potência elétrica com a potência mecânica, ele é causado, como a gente viu, por mudanças bruscas na carga, falhas na rede, conexão e desconexão de geradores. Sempre que houver ali um desequilíbrio entre a potência mecânica e a potência elétrica, causado pelas mudanças bruscas de carga, falha na rede, conexão e desconexão de geradores, conexão e desconexão de linhas de transmissões, sempre que houver esse desequilíbrio, o rotor ele vai começar a acelerar ou desacelerar para manter um novo ponto de equilíbrio ali, um sincronismo novamente. E aí nesses momentos que essas oscilações elas vão surgir aí no sistema elétrico de potência. Tomar água. Tá. E essas oscilações elas vão afetar a qualidade de energia. Tá? Então você pode colocar assim, ó, essas oscilações, tá, afetam a qualidade da energia, tá? prejudicando equipamentos sensíveis, tá? Levando à instabilidade do sistema. Se tiver oscilações, se essas oscilações forem se esse ângulo de carga variar de uma forma bem intensa, além de um valor que nós chamamos ângulo crítico, certo?
aí o sistema ela pode se tornar instável. E aí é ruim, que pode haver desligamento de um gerador, e aí a problemática se torna assim bem complicada. Então, vamos entender então como que é feita a linearização da equação do swing. Então, eu vou colocar como título aqui, ó, equação do swing linearizada. Para a gente fazer o estudo das oscilações de potência, tá? A gente precisa linearizar essa equação. A equação do swing, ela não é linearizada, devido justamente à presença do termo seno de delta. Então a gente tem que ter em mente, a gente tem que entender que, ó, a equação do swing não é linearizada devido ao termo seno do ângulo de carga. Esse seno de ângulo de carga faz com que essa equação ela não seja linearizada. Então a gente tem aqui a equação do swing, a constante de inércia, derivada acima do ângulo de carga no tempo, é igual a potência mecânica menos a potência elétrica, que é igual a potência mecânica menos EA, tensão terminal, seno do ângulo de carga, XS. Essa é a nossa equação do swing. Aí, para facilitar a análise de uma equação como essa, resolver uma equação diferencial como essa, que envolve um seno, a gente faz a linearização dessa equação, a gente diz que a gente lineariza ela em relação ao redor de um ponto de equilíbrio. Então, a gente vai linearizar, iremos linearizar a equação em torno de um ponto de equilíbrio, certo? Ou seja, essa técnica, a gente vai pegar essa equação, a gente vai linearizar essa equação. Essa técnica ela visa, né, aproximar uma equação que não é linear, como essa equação aqui, para uma linear ao redor de um ponto de equilíbrio. Então, linearizar aqui, ó, qual a ideia aqui? Qual a ideia dessa linearização? A gente vai aproximar, você tem uma equação não linear, a gente vai aproximar essa equação para uma equação linear. Só que equação linear em torno de um ponto de equilíbrio, tá? E as vantagens de linearizar uma equação é justamente para facilitar a análise matemática, a modelagem disso, tá? Equações lineares são muito mais simples de resolver do que equações não lineares, certo? E aí quando a gente diz, aí muita gente tem dúvida, né? O que quer dizer linearizar uma equação em torno de um ponto de equilíbrio? A gente fala que a gente vai linearizar em relação a um ponto de equilíbrio, é porque nesse ponto, nesse estado aí, todas as variáveis do sistema são constantes, ou seja, nesse ponto, todas as variáveis do sistema são constantes, certo? Ou seja, essa é a ideia de linearizar em torno de um ponto de equilíbrio. Imaginem todas as variáveis que descreve um determinado fenômeno, a gente pega ela num ponto onde elas são constantes. Tá? No contexto aqui das equações do swing, o ponto de equilíbrio, vou colocar aqui, no contexto da equação do swing, o ponto de equilíbrio corresponde ao seguinte estado. Então nós estamos analisando no contexto da equação do swing, da análise da estabilidade. O que nós queremos aqui para analisar, para dizer que isso aqui é um ponto de equilíbrio? A gente tem que ter todas as variáveis do sistema constante. Então, para isso, escolher um ponto de equilíbrio, por exemplo, o ângulo de potência
é constante. Ou seja, a gente diz que o ângulo de potência ele não varia, ele é constante. Ou seja, a gente vai escolher um ângulo ali, onde a gente sabe que aquele ângulo ali, certo? Aquele ponto, aquele ângulo, ele não vai variar, certo? Uma segunda condição, não há aceleração no rotor. Ou seja, o termo derivada segunda dt2 é igual a zero. É óbvio. Se o ângulo de carga não varia, lembra, se o ângulo de carga não varia, é porque não está tendo torque acelerante, né? Então o rotor não está acelerando. É o caso quando a potência mecânica é igual à potência elétrica. Ou seja, no terceiro caso, nós temos que a potência mecânica tem que ser igual à potência elétrica para acontecer. Então tem que ter um determinado ângulo, certo? Um determinado ponto, um determinado estado do sistema, onde tem um determinado ângulo de carga, e nesse ângulo de carga, a potência elétrica vai ser igual à potência mecânica, não vai estar acelerando. Então a gente diz que esse é o ponto de equilíbrio onde a gente vai fazer a linearização. Tá? Para fazer essa técnica, a gente vai usar uma expansão de Taylor no ponto, em relação ao ponto de equilíbrio. Tá? Então a gente vai dizer que o ponto de equilíbrio é esse delta zero. Tá? É usada, vamos colocar assim, uma expansão de Taylor ao redor do ponto de equilíbrio delta zero. Então a gente tem nossa equação do swing. Nossa equação do swing é constante de inércia derivada segunda do ângulo de carga no tempo é igual a potência mecânica menos EA, tensão terminal, seno do ângulo de delta xgs. No ponto de equilíbrio, a gente sabe que a potência mecânica, no ponto de equilíbrio, nesse ponto nós temos que a potência mecânica é EA, tensão terminal, seno do ângulo de delta zero. Né? Delta zero é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o ponto que a gente está trabalhando. Então, nesse ponto, a potência mecânica é igual à potência elétrica. Agora, se a gente analisar ali para pequenas perturbações que ocorrem próximo a esse ponto, tá? Para pequenas perturbações em volta desse ponto de equilíbrio, ou seja, a gente tem que um delta ângulo de carga é um delta de ângulo de carga menos delta de ângulo de carga de equilíbrio, ou seja, a variação que ocorrer nesse ângulo de carga, uma pequena variação, tá? A gente vai aplicando um polinômio de Taylor, né? Desculpa, a expansão de Taylor. Se a gente aplicar uma expansão de Taylor, a expansão de Taylor diz que seno, então, de um ângulo delta, e a gente pode aproximar ele para o seno do ângulo de delta zero, certo? Mais cosseno de delta zero, delta menos delta zero. Ou seja, isso aqui, é um delta variação. Então, essa aqui é a técnica da expansão de Taylor. Substituindo a equação do swing, substituindo na equação do swing, se a gente tem que o delta ângulo de carga é igual a delta menos delta zero, na equação do swing nós temos o delta, né? Nós temos esse delta aqui, vai ficar delta mais delta zero. Ou seja, a equação do swing, na equação do swing nós temos esse ângulo de carga. Ao invés de a gente trabalhar com ele, a gente trabalha com o valor dele, que é o delta ângulo de carga mais delta zero. Então, a equação do swing, substituindo na equação do swing, o que a gente vai ter?
que um aumento de inércia, constante de inércia, derivada da segunda, no lugar do ângulo de carga, nós temos a variação do ângulo de carga, mais ΔZ, dt2 é igual a potência mecânica menos E0, tensão terminal, xs, e aquele seno do ângulo de delta, ó, o seno do ângulo de delta virou tudo isso aqui, ó. O seno do ângulo de delta. Então a gente vai ter o seno de delta zero mais cosseno de delta zero, delta menos delta zero. O negócio está ficando doido, né? Aqui a gente pode quebrar em dois, né? Se eu multiplicar a cruzada aqui, ó, multiplicar a cruzada não, fazer a distributiva, a gente vai ter dt2 mais é igual a tudo isso aqui, né? Vamos copiar aqui, copiar, colar, ok? Só que, gente, esse termo aqui, ó, lembra lá, o ponto de equilíbrio é um ponto onde tudo é constante. Então, qual é a derivada segunda de uma constante? Isso aqui é uma constante, a derivada segunda de uma constante, zero. Então, a gente tem que é igual a, vamos lá, colar aqui, ok? Estamos chegando nessa parte aí da equação. Como a gente está no ponto de equilíbrio, vimos que no ponto de equilíbrio a potência mecânica é igual à potência elétrica naquele ponto de equilíbrio, ou seja, seno de delta zero xs. Substituindo na equação acima, se a gente substitui no lugar de potência mecânica, a gente joga esse resultado aqui, tá? O que a gente vai ter? Uma loucura aí, né? A gente vai ter o seguinte: no aumento de inércia derivada segunda do delta, ângulo de carga, no tempo, é igual a I0, EA, né, VT, seno de delta zero, XS, menos EA, VT, XS, multiplica seno de delta zero, mais cosseno de delta zero, delta, ângulo de carga, né? Porque, ó, isso aqui é um delta, ó, esse termo aqui é um delta de ângulo de carga, tá? A gente fazendo essa distributiva aqui, o que nós vamos ter é que derivada segunda, tá? É igual a IA VT seno de delta zero XS menos EA VT XS menos EA VT cosseno dividido por XS. Olha, esses termos aqui são iguais, ó. A gente pode cancelar. Então, o que a gente tem aqui um aumento de inércia, derivada segunda no tempo, é igual a menos EA VT cosseno do ângulo de carga XS. Ou, para melhor visualização, mais EA VT cosseno de delta zero, que a gente chegou igual a zero, né? Isso aqui é igual a zero. A gente chega numa equação muito importante, tá? Chega numa equação muito importante. Na verdade, a gente pode fazer até uma simplificação aí. Então, eu vou apagar aqui, ó. Dividindo um dos lados por M, então se eu pegar essa equação aqui, copiar, colar, tá? E aí eu vou multiplicar todos os termos por 1 sobre M.
Do outro lado também, né? Mas dividido por 0 dividido por m vai dar zero. A gente vai chegar que a derivada segunda da variação do ângulo de carga no tempo é igual a mais 1 sobre m EA VT cosseno do ângulo de carga delta XS é igual a zero. Tá? E aqui a gente definimos que tá? A gente define que todo esse termo aqui, ó, é igual a K, porque é uma constante. Esse é o terminal é constante, a tensão induzida é constante, o cosseno de um ângulo, um ponto de equilíbrio, lembra que esse delta aqui é uma constante. Se ele é uma constante, o cosseno aqui é um valor constante. A reatância é constante. Então a gente pode dizer que isso aqui é uma constante. Então definimos que a derivada segunda do ângulo de carga é mais K sobre M é igual a zero. Aí sim, tá? Aí sim nós chegamos a um resultado muito importante, cara. Se a gente analisar essa equação, é uma equação diferencial de segunda ordem. Ó, equação diferencial segunda ordem. Mais ainda, cara, essa equação ela é muito conhecida na física. Ela é uma equação que descreve equação oscilador harmônico simples, tá? E a gente vai entender umas coisas sobre essa equação. O que é um oscilador harmônico simples, tá? Então a gente vai entender o que é um oscilador harmônico simples. Então a gente vai entender isso aqui para a gente fazer uma análise mais detalhada dessa equação aí analisada. Um oscilador harmônico simples é um sistema quando deslocado do seu ponto de equilíbrio, ele vai experimentar uma força restauradora proporcional. Então, um oscilador harmônico simples é um sistema quando deslocado de seu ponto de equilíbrio experimenta uma força restauradora, tá? Vou colocar aqui, ó, restauradora proporcional ao deslocamento, só que na direção oposta. Então esses osciladores harmônicos simples descrevem uma gama de fenômenos aí que envolvem oscilações e vibrações. A gente pode colocar um exemplo. Você tem aqui uma caixinha e nessa caixinha tem uma mola presa a ela. Essa mola, ela está em uma posição x0, uma posição de equilíbrio. Aí quando alguém puxa essa corda com uma força, essa mola ela vai vibrar em torno dessa posição de equilíbrio, tá? E quando e a gente pode pensar que isso já é um modelo de um oscilador harmônico simples, certo? Ó, essa força, aí quando você puxar essa mola, ela vai ficar vibrando em torno desse ponto de equilíbrio com uma força restauradora no sentido de parar essa força que está puxando, tá? Até que essa mola para de vibrar e ela volta ao seu ponto de equilíbrio. Essa força restauradora é dada por menos Kx, tá?
é a lei de Hooke. Então, o K aí é a constante da mola. E o X é justamente o deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, aplicando a segunda lei de Newton, se eu colocar aqui, ó, aplicando a segunda lei de Newton, a gente tem que força é igual a massa vezes aceleração. Se essa força for a força da lei de Hooke, então massa vezes aceleração é menos kx. Derivando os dois lados, né, tirando a derivada dos dois lados, ou a aceleração é a derivada segunda na posição no tempo. Tá? Na verdade não é derivando não, né? É só colocar aqui uma forma de reescrever a aceleração, né? Que é através da derivada. Dividindo ambos os lados por 1 sobre m, teremos que esse m corta esse m, derivada segunda da posição no tempo, é igual a menos k sobre m x, resultando derivada segunda na posição no tempo mais k sobre mx é igual a zero. Quando a gente olha para a equação do swing, certo? Então, antes de falar assim, aplicando a equação do swing, tá? Essa a solução dessa equação, isso aqui é uma equação diferencial, ó. Equação diferencial. A solução dessa equação ela vai descrever um movimento oscilatório, certo? A equação diferencial, ela vai ter lá as soluções, um cosseno e um seno, certo? E a solução dessa equação ela descreve um movimento oscilatório em torno do ponto de equilíbrio. E sendo a frequência na qual ela está oscilando em torno daquele ponto de equilíbrio é dado por definido como essa frequência, ela é definido como Km, certo? Então isso aqui, ó, isso daqui é justamente a frequência angular natural. Essa é a frequência na qual o oscilador está oscilando, o sistema está oscilando em relação ao ponto de equilíbrio. Se a gente substituir na equação, ó, se eu tirar aqui ambos os lados, eu levar ambos os lados ao quadrado aqui, ó, corta essa raiz, quem é K sobrou K sobre M, quem é K sobre M, ômega N ao quadrado. Voltando aqui na equação, a gente tem então que a derivada segunda na posição no tempo mais ômega N ao quadrado x é igual a zero. Tá? E quando a gente resolve essa equação diferencial, essa equação diferencial, a solução dessa equação diferencial tem a cara de A cosseno ômega n t mais B, ou seja, o argumento do seno depende justamente do ômega n, por isso que é a frequência angular. Então, resolvendo essa equação diferencial, a gente percebe que a solução dessa equação é a função que é descrita através de senos e cossenos, ou seja, uma função periódica, certo? Onde A e B são constantes, que a gente determina quando a gente resolve a equação diferencial. Depende aí das condições iniciais, né? Ou seja, a frequência na qual esse oscilador, esse sistema oscila em torno de um ponto de equilíbrio é dada por essa função. E quando a gente aplica a linearização da equação do swing para sistema de potência, ó, quando
A linearização na equação do swing resultou em uma forma análoga à equação de um oscilador harmônico simples. Então, quando a gente colocou a equação do oscilador harmônico simples, a gente viu ela ali em cima, né? Então, a derivada segunda da posição no tempo mais ômega n ao quadrado x é igual a zero. Antes desse ômega n, a gente tinha o quê? K sobre mx. Para do sistema de potência, a gente viu que a derivada segunda da variação do ângulo de carga no tempo, mais uma constante K, outra constante, delta ângulo de carga, igual a zero. Então é muito semelhante. Ou seja, se nós definirmos aqui, se nós definirmos esse termo como ômega n ao quadrado, ômega n é igual a raiz de K sobre M, tá? Então, o que é essa equação do swing? Ela tem a nos dizer. O que é essa equação? Ela vai ter a nos dizer, tá? Ela vai indicar que, a gente pode pensar assim, que o ângulo de potência oscila ao redor de um ponto de equilíbrio com essa frequência natural. Essa frequência natural. Ou seja, o que essa equação nos entrega? Tá? Que a potência, que o ângulo de potência, colocar assim, que o ângulo delta irá oscilar ao redor do ponto de equilíbrio com a frequência natural dada por essa equação aqui. Se a gente relembrar quem é esse K, ômega n então vai ser K sobre M, só que a gente sabe quem é esse K, eu mostrei logo acima, que é a VT cosseno da posição de equilíbrio XS M. Olha que resultado extraordinário. Tá? Ou seja, quer dizer que esse ângulo de carga ele vai variar em torno de um ponto de equilíbrio com a frequência natural. Então, digamos aqui, aqui é um ângulo de carga no tempo, ok? Aí aqui tem um valor de set point, que é o ponto de equilíbrio, certo? É o ponto de equilíbrio. Está querendo dizer que ele vai variar em torno desse ponto de equilíbrio. A frequência desse oscilador é dada por ômega n, que é a raiz de K, constante de inércia. Essa é a ideia. Ou seja, o ângulo vai variar quando acontecer uma perturbação em torno desse ponto de equilíbrio com essa frequência natural. A aula de hoje é isso daí.